De nada vale ter isso aqui, porque essa glória não é minha. E aí eu ouvi, audível, a voz de Deus falando: Cleberson, a glória é minha. TimeCast, episódio 48, Keb Nogueira. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje eu estou com um convidado muito especial, uma pessoa com a energia lá em cima igual a gente. Ele é cantor, ator, ilustrador, produtor musical, professor e ministro de música. E vai me contando. E não para um minuto igual nós. Então tá tudo certo. Com vocês, Keb Nogueira! Eita, que eu tô aqui no TimeCast, meu Deus! E o Keb tá aqui no TimeCast. Que emoção! Que alegria, obrigado, time, por esse presente. Você que é um presente de estar aqui. O Keb chegou aqui, gente, a minha equipe já ficou felizona, porque ele tava com a gente no FIC, né, Keb? Sim. A gente tava lá fazendo o negócio acontecer, trabalhando bastante. O Keb é dos nossos. É isso aí. E foi incrível, e pra mim tá sendo uma honra te receber aqui em casa, no TimeCast. Bate aqui, obrigada. É nóis. E eu espero hoje poder contar um pouquinho da sua história. Que as pessoas em casa também saibam quem é o Keb por trás. E das câmeras, por trás dos bastidores, por trás das músicas, por trás do altar, né? Então, pra mim é um imenso prazer te receber. Amém. E a gente sempre começa com uma pergunta aqui, Keb. Meu Deus. Medo. Tchan, 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 tchan. A pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é: quem é você? Porque eu poderia ficar aqui horas falando sobre você, sobre a pessoa maravilhosa que você é, mas nada melhor do que você contar um pouquinho de quem é o Keb Nogueira. Nossa, vocês já começam com a pergunta, essa é a melhor das perguntas. Talvez há alguns anos atrás, se vocês me perguntassem quem é o Keb, talvez eu não soubesse responder logo de prontidão. Mas hoje eu posso dizer que o Keb, ele é filho, ele é marido, ele é servo, ele é ministro, mas juntando tudo isso, tirando todos esses títulos, o Keb é um filho de Deus, que ama a Deus, que ama servir e que entende seu propósito. Uau! Esse é o Keb, gente. Amei. Eu já tinha certeza absoluta, mas você se apresentando, eu não faria melhor. Keb, como é que a arte te encontrou, assim, nessa sua vida? Vamos, vocês estão preparados, gente? Eu tô preparada. Agora, segura esse pódio. Quando que você encontrou, quando vocês foram apresentados um para o outro? Olha, muito interessante. Meus pais são nordestinos, minha mãe alagoana, meu pai pernambucano. Uau! 5 filhos, Emerson, Anderson, eu, que não é Keb, é Cleberson. Então é Emerson, Anderson, Cleberson, Tonzinho e Juninho. Então, amei! 5 irmãos. Todos homens? Todos homens. E meu pai e minha mãe vieram pra cá muito jovens, né? Pra cá, pra São Paulo. Minha mãe tinha 13, e aí vem a conversa, tá, gente? Polêmicas. Primeiro filho... A gente gosta de polêmica. A minha mãe teve o primeiro filho aos 13, o segundo aos 14, o terceiro, que sou eu, aos 14, quase 15, o outro aos 17, um atrás do outro. Então, pra você ter uma ideia, eu e o meu irmão, o segundo, nós temos uma diferença de 11 meses e 29 dias. Meu Obrigado. Deus! Sabe o que significa, fazendo contas? Que no mês de março, nós dois ficamos com a mesma idade. É muito doido, né? Buga um pouco a cabeça. Então, ele nasceu no dia 31 de março e eu nasci no dia 5 de março. Então, quando eu nasci, o meu irmão ainda não tinha 1 ano. Então, durante 20 e poucos dias ali, 25 dias, a gente tem a mesma idade. Coisa de doido, né? É isso aí. Que loucura, é o que temos, Keb. né? Para o momento. E como é que sua mãe aguentou? Então, 5 filhos, um atrás do outro. Amiga, isso daí você tem que contar. Eu vou chamar... Ó, aí já te antecipo, né? Porque senão a gente quebra o clima e fica aquele peso. A minha mãe, ela é falecida, minha mãe já partiu, mas tem uma história também muito interessante que eu vou contar lá pra frente. Mas vamos desse início aí. Sim. 5 filhos. Então, o que a gente fazia? Era uma escadinha, então a gente brincava, e minha mãe trabalhava, meu pai também, e a gente ficava em casa, time. E aí, num determinado tempo, quando a gente era maiorzinho, o meu irmão mais velho teve uma ideia. Ele falou, isso tudo tem a ver com a arte, tá? Meu irmão mais velho falou assim, a gente vai brincar agora de ninja. Só os fortes vão entender isso daqui. Aí a gente brincava de ninja e cada ninja tinha um poder. Esse meu irmão mais velho, o Emerson, falava assim, eu tenho o poder do fogo.
O Anderson tinha o poder da força. E aí um dia o Emerson, que tinha o poder do fogo, mostrou pra gente que tinha o poder do fogo. Juntou nós, na época éramos em 4, no meio da sala. Pegou lá 1 litro de álcool Meu Deus. e fez uma roda de fogo. Mentira. Fez. Vocês sozinhos em casa. E tacou fogo, assim, ó, de lá do quarto até a sala, fez aquele caminho. E a gente achou o máximo. Ele falou, Tô cara, indo, ele mas tem é de mesmo." nervoso. Não, então. Mas ele fez outras demonstrações de fogo naquela época, foram boas, só que minha mãe não sabia. Então não pegou fogo na casa inteira? Graças a Deus. Só uma outra vez que pegou fogo, mas a gente Que apagou. perigo. Ó, pra você ter uma ideia, nessa época, como a gente era escadinho, então era 8, 7, eu tinha 6 e o outro tinha 4. Não tinha ainda o Juninho na época. E a gente viveu assim, com a nossa criatividade, né, super aflorada. Meus pais trabalhavam fora, minha mãe também, então ela chegava só por volta das 6 horas. Pensa, gente, numa casa, hoje seria crime, né, mas naquela época era isso que acontecia. Meu Então Deus. os pais trabalhavam fora, o mais velho, né, cuidava do mais novo, então era essa história. Então era assim que a gente sobrevivia. Só que foram passando os anos e a gente continuou brincando assim de ninja desse lance. E aí eu tive uma ideia, eu falei assim, mano, já sei, se o Emerson tem o poder do fogo, o Anderson da força, eu já sei o que eu vou ter. Eu vou ter o poder de sugar os poderes. E eu nem assisti X-Men, não sabia nem que tinha X-Men naquela época. Meu Deus. E aí eu falei assim, já sei, é isso que eu vou fazer. Só que aí, time, os anos foram passando assim, uns 2, 3 anos, e aí a minha mãe começou a ir pra igreja. E aí um dia a minha mãe chegou e falou assim, vou fazer no sotaque da minha mãe, gente, Clebson, eu tô indo num lugar, filho, que tem uma menina que canta tão bonito, que quando ela canta a gente sente uma coisa no coração. Aí eu falei, já sei, eu vou lá sugar esse poder. Que eu era dos ninjas, né? Então tinha que fazer um esquema. Aí eu falei assim, é? Não, mas minha mãe não contou que era uma igreja. Ela só falou que era um lugar que tinha uma menina que cantava e a gente brincava de banda na época. Uau, eu amei isso. Aí e a banda era a banda Roots, gente. Era quintal de barro com aqueles os cabos de vassoura fincados ali no barro, colocava lá um pote de desodorante e ali era o nosso microfone e a gente cantava todos os repertórios que a gente conhecia na época. Até a meia-noite, 1h da manhã, era assim que a gente fazia. Vocês 4 ou vocês Nós 5? éramos 4, em 4 né? ainda, não tinha o Juninho. E a gente E cantava... você cantava ou tocava alguma Não, coisa? eu cantava, a gente gritava, né? Na verdade. Então, aí todo mundo fingia que tocava alguma coisa, porque não tinha instrumento. Mas meu pai e minha mãe gostavam disso. Então, eles incentivavam a gente, né? Davam uma moedinha lá, quando chegava uma visita. Pra vocês cantarem. E a gente mandava bala. Tipo Jackson's 5. Nessa pegada aí. Só que era um Exato. Jackson's Só 4. que era Jackson. Era Nogueiras 4. Era isso aí. E aí, beleza. Aí minha mãe um dia me chamou e eu fui nesse lugar, porque ela não disse que era uma igreja. Nessa época eu já tinha 11 anos e a gente chegou, era uma igreja muito pequena, era um quarto assim, quadradinho. Muita gente, um violão e muita gente cantando. E aí, time, eu esqueci da menina que cantava, que fazia as pessoas. Porque eu estava lá com esse interesse. Porque minha mãe falou que era um lugar que tinha uma menina que cantava e que fazia a gente sentir uma coisa, tal. E eu pensando na pegada lá dos ninjas. E aí eu cheguei e a canção que eu ouvi, que me marcou naquele dia, eu lembro de todas as canções da playlist daquele dia. E eu tô falando aqui, gente, de 1991. Eu tenho 45 anos. Nossa, Kevin, não parece. Obrigado. E aí a canção que foi tocada e cantada era assim. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E quando cantou essa parte, time, eu lembro que eu fiz uma oração, assim, uma criança. Senhor, o teu Espírito se movia sobre a face das águas, sendo que você poderia se mover aqui no meu coração. Essa foi a oração de uma criança de 11 anos. E naquele dia eu aceitei Jesus. Uau. E esqueci da menina
que tinha os poderes. Na verdade, ela nem foi naquele dia. Ela nem estava lá. E ali eu tive um encontro com Deus. Com 11 anos, Kevin. Com 11 anos. Dali em diante, eu passei a servir a Jesus, né? A ir para a igreja, mas Uau. conhecer, ler e tudo mais. Ia com a minha mãe, meus irmãos foram depois também. E nesse tempo, eu fui percebendo que a música tinha muito a ver comigo, que as artes tinham muito a ver comigo, porque eu já fazia, né, algumas intervenções no pré, por exemplo. Então, tinha a música da Páscoa, a professora sempre me colocava lá para cantar as musiquinhas. Eu estudei numa pré-escola pública, e eu lembro que a gente sentava todo mundo lá de índiozinho, e antes de entrar para a aulinha, lá para a sala, a gente cantava algumas musiquinhas. E sempre era tipo também uma playlist. E Sim. sempre me chamava, e eu gostava de ir lá na frente para cantar aquela coisa toda. Então eu já tinha uma certa... um lugar ali comum, né? E uma familiaridade com a música, em cantar. Fazia teatro também na época, na escola e tal. E aí, quando eu passei a ir para a igreja com a minha mãe, realmente eu esqueci da garota. Meses depois é que ela foi me mostrar quem era. E detalhe, a menina nem cantava tudo isso, nem era. Mas sabe o que era, time? É porque ela tinha um coração, ela tinha uma disposição de adorar, sabe? Uhum. De se abrir ali na presença de Deus. E acho que foi isso que a minha mãe leu. Uhum. E que a minha mãe interpretou. A tua mãe era música também, assim, tipo, ela cantava? Ninguém da minha casa. Ninguém? Zero. Nem seu pai, nem sua Gente, mãe? vou falar outras verdades aqui. Ele vai assistir isso, mas meu pai canta péssimo, mas ele acha que ele canta muito bem. Então, e isso que é muito engraçado, porque ele é esforçado. Mas, mano, é ruim, mas não é pouco ruim, gente. É bem ruim mesmo. Ele faz umas coisas muito doidas, assim, que nós, entre irmãos, a gente começou a zoar ele. Até hoje a gente zoa. E seus irmãos cantam também até hoje? Alguns dos meus irmãos cantam bem. Um tem uma banda também, uma banda de reggae, que é o Tom. O Juninho, que é o mais novo, que depois que ele apareceu, o Five, que ele nasceu, o Five nasceu. Ele apareceu mais no finalzinho, mas o Juninho canta bem, todos são bem afinados, são bem afinados. Mas você vê, a gente não tinha nenhuma influência direta, mas meu pai sempre gostou de ouvir a gente vitrolas, né? Quem nunca? A gente tinha a vitrola lá, meu pai colocava os discos. O que vocês ouviam? Meu Deus, a gente ouvia de tudo, ó. A gente ouvia de Jackson 5, Diana Ross, aí pulava para The Fevers, aí coisas brasileiras, de Almir Neto, Bezerra da Silva. Era um negócio assim, ó. Eu lembro como hoje, tá? Então, de domingo, o que meu pai fazia? Meu pai acordava a gente com One Day in Your Life. Quem lembra disso daí, que era o Michael Jackson e a Diana Ross. Ele acordava vocês com música? Então era 7 horas da manhã. Aí que era lindo, assim, o playback Kevin. era esse. Era Michael Jackson, 6 horas da manhã. E não era baixo, era alto. Parece eu. Você sabe que o meu despertador é Michael Jackson, né? Meu marido fica bravo comigo, porque... Mas... Nossa, já acorda assim, dançando. E ele fala, troca isso, coloca uma canção mais... Uma musiquinha mais... E eu já começo... Eu gosto dessa pilha aí também. Mas meu pai fazia... Mas seu pai fazia isso há 30 anos só atrás. Que ele mudava, então vinha assim, ó. Tinha Michael Jackson, de repente tinha Roberto Carlos, que quem nunca acordou ao som de Roberto Carlos aqui, dessa época dos 90, 2000, que atire o primeiro disco. Então era Roberto Carlos, depois vinha Bezerra da Silva, era uma mistura. Então ele sempre gostou de música como um todo. A minha mãe também gostava, mas minha mãe era menos, assim. Ela não demonstrava tanto que gostava de música. Meu pai sempre gostou de música e eu acho que ele incentivava muita gente nessa coisa do... talvez não ser artista, mas de estar envolvido com música. Uau. Aí os anos... No fim ele era um artista, né? Se deixar ele fala aqui que eu fico o dia inteiro conversando. Então,
Passaram-se os anos, eu, né, para a escola pública também, então a gente tinha grupo de teatro, eu participava do grupo de teatro, fazia um monte de coisa, com os meus irmãos menos e eu fazia mais, mas às vezes eu sempre jogava meus irmãos numas fogueiras, lá, tipo, eu participava de um grupo de teatro e precisava de uma criança, aí eu catava o meu irmão mais novo e falava, Juninho, vamos lá, que tá precisando de alguém. Você vai ser a criança aqui do espetáculo. Vamos, vai, joga aí, jogava lá no meio do espetáculo e ia. Aí passaram-se os anos, eu fiz Senai, e porque eu queria fazer alguma coisa na vida, eu falei, cara, eu vou fazer um curso profissionalizante para não ficar meio que aqui sem fazer nada, né? Essa é a grande realidade. Aí eu falei, vou fazer um Senai, fiz um curso de especialização no Senai, time. E aí, quando eu terminei, meu pai falou assim, olha, que bom, né? Nossa, meu filho agora tá formado no Senai. E aí eu falei assim para ele, não, pai, eu vou estudar música. Se eu tivesse falado para ele assim, olha, eu vou abrir uma biqueira, ele teria ficado mais feliz. Porque, pensa comigo, o cara entendeu? A gente morava, literalmente, a gente morava numa favela mesmo. E era muito engraçado, porque a gente Quantos anos você tinha, Keb? Eu já tava com uns 15 já, né? Mas a gente tava morava saindo da escola, lá, né? A gente morava em São Mateus. E eu morava numa comunidade ali de São Mateus desde os 6. Uau. Eu morei lá dos 6 até os 30. Lá, né, nesse mesmo local. E a gente cresceu ali. E era muito engraçado porque a gente não ia pra rua. A gente era criado dentro de casa. Mas também com o irmão que tacava fogo na sala. O outro que fazia uns negócios. Depois veio um primo morar com a gente que era doido, que só fazia um monte de loucura lá dentro de casa. Enfim, então a gente tinha muito tempo criativo para inventar as coisas, para fazer. E na época, time, não tinha videogame, não tinha celular, não. Era tudo imaginação, na base né? da imaginação. E aí, passou o tempo, aí foi quando eu falei pro meu pai, quando eu me formei que eu ia fazer música, ele falou assim, mas fazer música? O que você vai fazer com esse diploma? E aí eu fiquei quieto. E aí, 15 dias depois, eu fiz um teste para uma faculdade gratuita, que hoje mudou o nome, se chama SEM, se eu não me engano, Centro de Estudos Musicais, que é administrado pela Faculdade Santa Marcelina, mas na época muita gente conhece que era a ULM, Universidade Livre de Música Tom Jobim. Uau! E eu fiz um teste lá, vai. Obrigado. Beijo no ombro, gente. E nesse ínterim, eu não tinha dinheiro, né? Quem que tem dinheiro, né, gente? Quem tem dinheiro nessa época aí? Ninguém tem, não, Zero. meu filho. Amigo, ninguém tem, não se preocupa. Eu resolvi fazer um curso de música, um curso livre de música numa escola que tinha lá perto. E vale lembrar, né? Não existe mais essa escola, mas se chamava Escola Alternativa. E eu achei legal, time, por quê? Porque eu fui em várias escolas e eu bati o olho nessa e ela tinha uma placa escrito assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uau! E foi muito engraçado que eu bati lá no portão, era uma casa, e aí ninguém saiu, eu apertei a campainha e quando eu tava virando as costas veio a secretária, a recepcionista, que era a mãe do dono da escola. E ela falou pra mim, espera só um minutinho que eu vou abrir. Ela abriu o portão e eu entrei. Quando eu pisei os pés na escola, eu sabia que eu ia estudar ali, com R$0. E aí me apresentou a escola, gostei, e aí apresentou o professor, eu falei, vim fazer aula de canto. Que esse era o meu sonho na época, eu já era da igreja e tal, mas eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Mas você já cantava? Já cantava. Eu falava assim, mas eu queria fazer alguma coisa legal, né? Qual que é o parênteses aí, time? Eu já cantava, mas na adolescência a gente sofre não só bullying, a gente sofre uma enxurrada de críticas. E geralmente quando as pessoas falam assim pra você, você tem que fazer igual fulano. E eu vivi esse tempo, foi muito difícil pra mim. Então tinha um cara que era muito bom na época, e todo mundo falava que eu tinha que cantar igual ele. E aquilo me feria. Pode falar quem era? Se chamava Devani. Um abraço pra você, não sei onde você tá. Falava assim, você tem que cantar igual o Devani, porque ele é bom. E aquilo ali... Eu achei que era um cantor, tipo, na época. Vem depois. Esse vem depois, porque foi piorando, só piora. Só foi piorando a vida história. do pobre só piora, não melhora. Não melhora. Não melhora. Melhora sim, em nome de Jesus. Nesse contexto. O que aconteceu, time? Nessa época, é isso.
quando a gente está no meio, Sim. você fica buscando referências. E aí, embora eu viesse de uma família, entre aspas, grandes, eu fui criado num contexto muito doido. Já vou te avisar. A gente foi criado não para celebrar nada do outro. A gente foi criado numa parada muito, muito louca. Então, vou te explicar mais ou menos para você tentar entender. Então, nós éramos 5 irmãos, pai, mãe, mas a gente não celebrava, a gente não se falava, não se amava, a gente não dizia Sim. eu gosto de você, parabéns, eu te amo. A gente não foi criado desse jeito. Eu não, assim, não vou me recordar de nenhum cenário, de nenhuma situação que a gente tenha vivido assim. Então, o que a gente fez? A gente criou uma forma, uma proteção para lidar com esse ambiente meio Sim. caótico que a gente vivia. Sim. De não manifestação de amor, era uma alienação parental que a gente viveu. Mas eu acho, Keb, eu acho que olhando assim de fora, né? Claro que eu não sei o que vocês passaram, mas será que não era porque vocês eram homens e tinha esse negócio de criar e ser forte, não mostrar sensibilidade? Eu vou te falar Não que mostrar, porque imagina, eu fico pensando como é que vocês 5, sabe? eu vou te contar mais pra frente, depois que a gente foi entender. Porque a Sim. gente vivia numa bolha. Uhum. Então, como eu te falei, a gente cresceu, né, numa comunidade, mas a gente não se relacionava com as pessoas. A gente vivia dentro da nossa casa. E a gente foi criado uma bolha. Então, a gente tinha uma realidade distorcida. Então, para nós, estava tudo certo, estava tudo bem. E entre nós, as nossas relações, elas não eram assim um caos. Não eram. A gente tinha, eventualmente, uma situação de briga ou outra. Mas o que a gente percebia? Que cada um criou uma armadilha para não ver uma outra realidade que se passava. Sim, uma armadura, né? Uma armadura, desculpa. Nesse tempo. Aí, voltando, fiz a música, porque aí eu vou contar lá na frente, depois que a Sim. gente saiu da bolha. E aí eu fui fazer a bendita aula de música, gostei, só que eu só tinha dinheiro para um mês, era R$50, Meu Deus. a mensalidade. Eu tinha um dinheiro lá que eu tinha juntado. E eu falei assim, o que eu vou fazer agora no próximo mês, time? E aí eu conheci o dono da escola, calhou de o dono da escola começar a frequentar a igreja que eu frequentava. Tudo isso no mês, foi tudo Nossa, muito muito rápido. Deus, né? Foi. E aí o que ele fez? Passou um mês cravado, ele me chamou e falou assim, Keb, é o seguinte, a partir do próximo mês você não vai pagar mais, você vai ter uma bolsa 100% e aí você vai ficar aqui agora com a gente direto. Gente, sem brincadeira, eu caí no chão, Deus, ajoelhei, muito e Deus. falei assim pra ele, cara, conta comigo, o nome dele é Paulo. Paulo Lopes, Paulo Rogério Lopes, hoje ele é um apóstolo. E eu falei pra ele, Paulo, conta comigo no que você precisar aqui. Se é pra entregar panfleto, se é pra distribuir, o que você quiser. Porque eu vi ali, time, assim, eu senti uma gratidão. E a gratidão, ela não pode ser só momentânea. Ela também tem que gerar lealdade. Sim. Sabe por quê? Porque quando alguém olha e faz algo por você, tem que nascer um fruto aí. Sim. Desse lugar. Porque senão vira só... parece que a gente se aproveita. Não é verdade? Então, às vezes, você faz algo para alguém, e não que você espere algo em troca, Sim. mas que o resultado disso, que foi gerado ali, por alguém ter olhado para você, ter feito algo que você não esperava, que você não pediu, tem que gerar uma semente, um fruto. E a lealdade é um desses frutos, sabe? Então, quando você recebe algo assim, e a Bíblia fala sobre isso, de graça recebei e de graça dai. Então, eu entendi, ali foi plantado em mim algo. Uau. Porque alguém olhou para mim, viu o potencial em mim e houve um investimento em mim. E aí eu agradeci, fiquei 1 ano nessa escola. E nesse período também estava fazendo o Senai, foi quando eu terminei e falei pro meu pai que eu ia realmente fazer uma faculdade de música, com 0 dinheiro. E aí foi onde eu fiz a ULM, passei e comecei a estudar. Eu fiz canto popular lá na ULM. Uau. E aí, beleza, nesse
período todo começaram a vir. A gente vai conhecendo muita gente na faculdade. Então eu entrei para alguns grupos de música gospel na época, fiz algumas gravações. Aí na época, tudo que tinha soul, eu participava. Então eu participei do CD do Marquinhos Gomes, um dos CDs dele, do Groove Soul, Templo Soul, tudo que tinha soul, do pessoal que era da Banda Rara, da Jerusaliash. Tinha uma igreja muito conhecida lá na Vila Mariana chamada Pedra Viva. Uhum. E a gente batia cartão lá no Pedra Viva. E ali a gente foi conhecendo muita gente lá dessa turma que cantava lá, do Robson Nascimento, tal. Então, era a minha escola. Além da ULM, por ser uma formação técnica, tinha Sim. essa formação da igreja, do que você fazia e tal. Então, eu ia muito lá no Pedra Viva e aprendia muito lá também com as pessoas, cantando ali com as pessoas. Então, o meu envolvimento com a música, ele se deu daí. E nessa escola onde eu comecei a fazer a aula gratuita, depois de um tempo, o Paulo, que era o dono, ele me chamou para dar aula lá. Uau. E aí eu fui dar aula na escola com o maior prazer. Na escola que você na pisou escola que eu e pisei. falou assim, eu vou fazer aula aqui. E aí o que foi de muito louco lá? Eu comecei a fazer a dar aula lá, e um dia ele chamou os professores e falaram assim, gente, ele era visionário na época. Ele falou, eu estou fazendo uma parceria com uma escola de inglês. E vocês querem dar aula lá, só que é parceria. E na época, gente, o profissional de música quer ver dinheiro, Brasil, porque o boleto tem que ser pago. Uhum. Como eu era muito jovem e não tinha muitas contas, eu levantei a mão assim, no desespero. Não, conta comigo. E os outros falaram, não, porque é só parceria, não vai dar em nada. E eu falei, o que a gente tem de contrapartida? Ele falou assim, precisa montar um coral lá nessa escola de inglês e eles vão dar um curso gratuito de inglês. Eu falei, tô nessa. Óbvio, vou aprender a falar inglês. E aí foi isso. Então o curso de inglês era um curso extremamente intenso. Ele começava às 7 da manhã e acabava ao meio-dia. Era para terminar assim, uns 3 módulos em 3 meses. Era um negócio muito louco. E aí eu fiz... Tipo, virar fluente em 6 meses. Era isso aí. Então, Todo dia das 7 ao meio-dia. Era. E aí o curso de canto coral que eu ministrava era à tarde, da 1 até as 3. Foi um presente aquilo ali, que eu não estava entendendo, time, pra que ia servir. Imagina, Keb, que massa, que não era... Meu Deus, foi uma porta que abriu pra você, com você 19 anos. Eu tinha... 19, não, 20. 19, isso aí, 19, 20. E eu não estava entendendo por que eu estava fazendo aquele curso de inglês. Aí depois é que eu saquei que lá na frente, comecei a dar aula, só fiquei vivendo de aula, blá, 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 aquela coisa toda. E aí um dia, aí que vem o grande lance. Eu dava aula em 3 ou 4 escolas de música, e aí uma amiga me ligou e falou para mim assim, Keb, tem uma oportunidade aqui para você numa loja que eu tô trabalhando. E eu acho que faz muito bem o seu perfil. E aí eu falei para ela. Então, aí eu falei para ela, E eu? Eu tô trabalhando, né? Foi muito engraçado. Minha mãe passando roupa na sala, era junho na época. Todo mundo de férias, eu nunca tinha pego férias assim de todas as escolas e foi bem naquele ano. Ela falou assim, tem o seu perfil. Eu falei assim, não, mas eu já tô trabalhando. Aí o que ela me fala, time? Olha, você tá trabalhando hoje, beleza, você tá ganhando seu dinheiro aí, mas um dia você vai precisar casar, você vai precisar comprar um carro, comprar uma casa. Que horror! Ela mandou isso aí. E você não vai ter nenhum FGTS. E aí aquilo ali eu engoli seco e a minha vontade era dizer, cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu respirei e repensei. Por quê? Porque lá quando eu fiz Senai, eu perdi uma oportunidade lá. Porque eu disse não. Esse era um dos meus problemas de infância. Tudo que eu queria fazer, eu falava não. E tudo que era para ser não, eu falava sim. Era tudo invertido. E aí eu tinha perdido uma grande oportunidade no Senai por causa de um não. Na época, o diretor de Senai gostava de mim. E eles abriram uma vaga para uma empresa, uma multinacional. Meu Deus. E aí eles falaram assim para mim, vem amanhã às 7 horas da manhã, porque vai ter uma prova para algumas vagas nessa empresa. Só que não tinha a minha especialização,
que eu tinha feito. E aí eu, por mim mesmo, pensei assim, cara, não vou, né? Porque não tem. E aí, time, quando eu cheguei lá meio-dia, a assistente social perguntou assim pra mim, e aí, como que foi? Eu falei, não foi, né? Porque eu não vim. E aí ela literalmente falou, seu burro! Essa vaga era sua. O diretor pediu que você viesse só pra cumprir um protocolo. E aquilo ali me arrastou por muitos anos. E sempre vem, por quê? Porque às vezes a gente diz não para oportunidades, para portas que Deus está abrindo. Então tem muita gente aí, se você está assistindo isso aqui agora, já vamos para essa primeira mensagem aqui. Às vezes você está achando que não é para mim, porque não tem a minha especialização, não tem o meu perfil. E Deus já declarou, Ele já desenhou. É para você. E aí você está querendo um escape de uma forma, quando na verdade Deus já desenhou de uma forma sobrenatural. E naquele dia eu disse não e perdi uma grande oportunidade. Meu Deus. Então quando ela me falou essas realidades que foram duras naquela época, porque realmente eu respirei e falei, vai cuidar da sua vida. Mas eu não falei para ela, eu só pensei com as vozes da minha mente. E aí a minha mãe estava na sala e eu falei para minha mãe, eu acabei de receber uma proposta. O que a senhora acha? E a minha mãe, com toda a sabedoria dela, time, disse, não sei. Mano. E a minha mãe, com toda a sabedoria dela, disse, não sei. Cara do... Não, era isso aí. Entendeu? Aí minha mãe falou, não sei. E eu falei, mano, eu vou precisar decidir isso. Aí eu lembrei da treta do Senai. Eu falei, cara, eu poderia ter definido aquilo lá atrás. Mas eu disse não. Aí, time, eu bem louco, falei, voltei o telefone e falei lá pra essa minha amiga. Falei assim, tá bom, eu topo, vamos lá. E aí eu fui fazer a entrevista. Era uma loja de alta costura lá no Itaim Bibi. Nossa! Nada a ver. E aí eu não sabia nem pra que era, eu só sei que eu fui, gente, eu só sei que eu fui. E aí cheguei lá, conversei lá com a dona, que era, né, chique, toda chique e tal, falando muito, muito, muito dondoca ela era. E aí ela falou assim, então tá bom, né, não sabia nem o que era uma entrevista. Eu só sei que eu fiz assim, legal, né, tá bom, então a gente se vê, a gente já se vê na próxima semana, então. Você vem, vai ser ótimo ter você aqui, você é muito bom, você é ótimo. E eu não tava nem entendendo o que era. O que era, Kevin? Enfim, gente, eu saí de lá já com um emprego, sem saber nem o que era. E aí eu comecei a avisar as escolas que eu não ia poder mais dar aula, blá, blá, blá. Mas aí eu particionei, assim, em algumas escolas eu ainda dava aula à noite, muito doido. Saía do Itaim Bibi, ia para Santo André para dar aula. E nessa empresa foi um lugar de preparo. Deus começou a me preparar. E eu comecei a sofrer, porque eu falei assim, cara, eu tô saindo da música, que era onde eu queria, e tô indo para uma outra área. Primeiro, time, eu não sabia que função eu ia exercer. Quando a minha carteira chegou, gente, nada contra, mas a minha carteira chegou assinada e eu fui ler e tava escrito assim, meu nome é Cleberson Nogueira da Costa, estoquista. Oi? Quem? Pera, não, tem alguma coisa... Porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aquilo ali me feriu. Eu falei assim, não... Eu sou cantor, músico, sou artista. Eu sou um cantor, não pode estoquista. ser. Mas, gente, vejam só. E novamente falando, isso não diminui nenhuma profissão. A gente tem que entender esses planos e esses caminhos de Deus. Eu fiquei ali, time, como pseudo-estoquista 2 meses. E acontecia um rebuliço lá, a garota do financeiro pediu a conta, e aí a dona da loja, dessa empresa, me chamou. E falou assim, Keb, você aceita ficar na parte administrativa e financeira? Aí eu lembrei de novo do negócio lá. Falei, aceito. Nem sabia, aceito. E aí eu comecei a pensar, time, eu falei assim, se eu tô aqui, tem um propósito. Então, pera lá, vamos agora só acertar as coisas. Já que eu tô na área administrativa, eu vou fazer uma outra faculdade. E aí eu já fui para comércio exterior, porque lá a gente recebia gente da Espanha e gente gringa. Uau. E eu tinha o inglês. Um curso de inglês.
E aí eu comecei a trabalhar, recebi uma galera, tal. Resumindo a história, Que a fiquei... música te deu, que era de graça e no fim você ganhou mas muito. eu sempre usava a música no trabalho. Então, lá como tinha desfile, e os famosinhos, plá, falei, não, vamos pra parte de música aqui, vamos colocar umas músicas aqui. Não, eu chamo uns amigos, vem cantar aqui, a gente fazia apresentação ao vivo lá. Então, a gente sempre Nossa. aproveitava ou um desfile ou algum evento para fazer alguma coisa com música, usando a arte nesse lugar, para eu não me sentir tão abandonado, entende? Sim. Passou o tempo, depois eu saí desse lugar, fui trabalhar num shopping e foi onde eu chorei amargamente. Eu trabalhei numa administração de shopping. Nossa! Tudo a ver, né, gente? Não, mas Com contratos trabalheira, e com cobrança. né? Então, eu trabalhei nesse lugar porque eu também disse sim. E eu já tinha aí você ainda falava sim pro não e o não pro sim? também. E aí foi muito louco. É doido, né, time? Quantos de nós não somos assim? Então, eu quero saber como é que você parou de fazer isso. Porque muitas pessoas em casa, com certeza, estão nesse looping eterno de dizer não pro sim e o sim pro não. E aí, como é que você se libertou disso, Kevin? Amigos. Essa libertação é uma escolha diária, time. É uma escolha diária. Por quê? Porque, voltando a falar um pouco da minha criação e da forma como a minha família foi estabelecida. A gente cresceu numa bolha. Então, num paralelo que a gente nunca enxergou e a gente se achava muito inteligente, muito esperto, eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito sagaz, assim, tal. A gente não percebia que a minha mãe, ao longo dos anos, ela sofria um abuso psicológico e emocional ao longo dos anos. Então, meu pai tinha problemas com álcool, eles brigavam muito, só que a gente não sabia de coisas que eram terríveis, mas terríveis no nível hard. Sim. De traições, de abuso psicológico mesmo, de violência psicológica. Meu Deus. E a gente não via nada daquilo. Então a minha mãe, de certa forma, ela blindou a gente, ela criou um mundo pra gente que a gente lidava bem com aquelas situações e a gente transformava todas as situações ruins em piada. Então, talvez isso, talvez não, para muita gente acontece isso. Como que a gente foge? Como que você se protege de situações assim? Como que uma criança, como que um adolescente às vezes foge? Ele foge criando um mundo paralelo. E eu vou te falar, time, que eu tive uma sorte. E não só sorte, mas eu tive um cuidado de Deus. Por quê? Porque eu sempre fui amigo de gente mais velha. Então, meus amigos, eu tinha 15 anos, os meus amigos tinham 30. Era gente casada. Então, eu sempre aprendia muito com eles. Eu sempre ouvia muito. Tinha uma referência, Era né? uma referência. Então, a referência que eu não tinha em casa enquanto família, eu tinha fora nesses amigos. Então, nessa escola, numa dessas escolas que eu trabalhei, em Santo André, por exemplo, que eu amo eles demais, eles se tornaram minha família. Então, muitas vezes, o que a gente fazia? Saía da escola, eles eram uma família. Eles não me deixavam em casa. Eles me levavam para casa deles e eu dormia lá na casa deles. Nossa. Era assim. E não era uma vez, era com muita frequência. Então, por exemplo, eu trabalhava lá 4 dias na semana. Dos 4, pelo menos 3, eu dormia lá na casa deles. Depois, no final de semana, lá na minha igreja, de onde eu era, a família, né, do pastor, eram os moleques também, todo mundo novo. A gente tinha a mesma idade, eu dormia lá. Então, tinha vez que eu estava uma semana fora de casa, meus pais nem percebiam. Nossa. E não ligavam, é uma coisa de louco, né? Não ligavam, não perguntavam, era zero preocupação. Então, era esse lugar. Então, eu percebi que os anos foram passando e eu fui sendo guardado. Então, toda a não referência, né, que eu não tinha, enfim, eu fui obtendo desses amigos, lugares. desses outros lugares. Então, a música, ela também me fazia essa conexão, a arte fazia essa conexão, porque eu fazia algo que as pessoas gostavam, né? Aí um ponto importante, porque olha que doideira, time, voltando aí. Eu era uma criança que, quando eu chegava à noite, eu sempre chorava, porque eu chorava pensando assim, será que as pessoas vão sentir falta de mim quando eu morrer? Olha as ideias. Meu Deus. Eu tinha 5, 6 anos. E aí uma vez minha mãe me levou no médico, foi muito doido. E aí ela me levou no médico para ver o que eu tinha.
Porque meus irmãos começaram a reclamar muito, porque eu chorava muito de madrugada, mas eu chorava assim, ó. Porque eu ficava pensando assim, cara, se eu morrer, será que vão sentir minha falta? Será que vão lembrar de mim? Então eu tinha uma coisa meio pra essa coisa da deprê, da melancolia, quando criança. E aí eu fui crescendo e outras coisas foram tomando seu lugar, né? Enfim. Então eu sempre ponderei muito a opinião do outro. Só que também, quando você pondera demais a opinião do outro, você deixa de ter opinião. Eu acho que isso responde talvez um pouco do pedaço que você falou. Sim. De eu saber dizer não e sim. Porque às vezes você não quer desagradar o outro. Aí, do nada, você tá virando um escravo emocional. Você fala assim pra mim, Keb, vamos ali num lugar tal? Eu nem quero ir. Mas eu falo, vamos. Keb, se joga daqui. Vou mesmo, pode crer, vou me jogar. Então eu tava vivendo esse lugar aí, eu virei um escravo emocional, time. Porque eu tinha medo de que as pessoas de repente não me aceitassem, não gostassem de mim. Então para isso, o que eu tinha que fazer? Tudo o que elas precisassem. Ou tudo o que elas queriam. Sim. E aí os anos foram passando, tal, veio esse lugar aí da loja. E aí eu fui mudando, na verdade assim, eu fui migrando, fui saindo da música e indo para uma área administrativa, financeira, fiz outra pós, fiz outro curso, outras coisas, mas como eu já atuava com música e artes na igreja, então isso daí já me cabia bem. Ah, você nunca abandonou seu Eu nunca ministério abandonei, na igreja? não. Eu sempre, legal. gente, desde os 11 anos, eu nunca saí da igreja, eu sempre estive inserido. Só que eu falo uma coisa interessante também. Por estar inserido, time, também a gente também lida com dilemas, com esses dilemas. Porque, às vezes, ou em sua maioria das vezes, você acaba fazendo coisas que você nem quer. E você acha que isso é obediência. Porque você está debaixo de uma condição que é chamada de obediência. Sim. Mas nem sempre é obediência. E aí, eu vou pular bastante, trazendo agora para agora, né? Para esses tempos. Agora, pandemia mesmo. Então, eu sempre dei aula, me formei, sempre ajudei muitos ministérios, gravei muita coisa, a galera aí dos 30, 40 a mais devem conhecer muitas canções que eu fiz parte, que fiz backing, tal. Muitos nãos também. Então, assim, era para eu ter feito algumas participações em CDs, em grupos conhecidos, e na época eu disse não. Porque O não era o sim e o sim era o não. era esse lugar aí. Meu Deus, Kevin. E aí eu não entendia. Então, assim, eu fiquei numa bagunça. Sim. Eu tinha um sonho desde esses 5 anos de idade, time. E esse sonho era assim. Desde os 5 anos de idade. Vocês já tiveram esse sonho assim, que fica repetindo? Parece filme. Sonho tipo de dormir? Sonho de dormir. Sonho de dormir. Você já teve? De sonho que eu repetia, não. Eu não lembro. Esse sonho começou aos 5 anos de idade. E eu lembro dele, até hoje. Lá numa casa onde eu morei, um dia eu estava sozinho na casa e eu voei. Os anos foram passando. Eu tive esse sonho, esse mesmo sonho, até os 21 anos de idade. Esse mesmo sonho. O mesmo. E aí, só que isso começou a me irritar. Eu falei, tem alguma coisa aí, né? Porque a gente vai virando crente, né, gente? Aí a gente fala assim, peraí, tem uma coisa espiritual aí nesse negócio. Não pode ser só sonho pelo sonho. Não é possível. Só que à medida que você cresce, time, esse sonho ficou mais rebuscado, ele tinha mais detalhes. E aí o último detalhe desse sonho era assim, ó. Eu estava na escola, no pátio, e de repente alguém, ó, bem aleatório, alguém perdeu um tênis lá em cima. Lá no... Quem manja da escola pública tá ligado, que a galera joga os tênis lá. Joga os tênis lá em cima, fica pendurado. Essa onda aí. E o que foi engraçado? Porque nessa época, as escolas públicas, época de 90, 2000, não existia quadra fechada. Era tudo quadra aberta, filho. Nós ficávamos lá no meio do sol, lá queimando. Não existia. Só que nesse meu sonho, a quadra era coberta. E quando eu voava, eu ia lá pra cima pra pegar tal coisa, aí eu lembro que toda vez era assim o sonho, acabava aqui. Eu olhava e via muita gente, eu falava assim, caramba, tá todo mundo, ninguém tá me vendo aqui, e eu sou o único daqui que consegue voar assim. Ninguém me vê. E eu fazia umas cambalhotas lá, umas acrobacias, pá. E o que me marcou nesse sonho?
Porque eu sabia que eu estava voando alto, porque eu estava acima da quadra de basquete. Nossa. E aí os anos foram se passando, cara, aquilo virou quase que uma paranoia. Então todas as vezes que eu tinha esse sonho, eu não acordava irritado, mas eu acordava pensando assim, E Senhor, agora? o que, Meu que é Deus, isso? O que é isso? E isso daí foi na minha adolescência, juventude. Eu tinha uns 20, 21 anos. Um dia me chamaram para ir num evento. E eu fui nesse evento. Um evento grande. E aí eu lembro que eu falei assim, eu só vou nesse evento se... Deus, eu vou nesse evento se o senhor falar comigo e me der o sentido da vida. Sabe aquele... Eu quero o sentido da vida. Porque estou aqui, porque eu vivia nessas paranoias. Quem sou eu, onde estou, para onde vou. E aí eu fui nesse evento. Era um evento que tinha 10 mil jovens do Brasil inteiro. Da quadrangular, eu nem era da quadrangular na época. E aí uns amigos me chamaram para dirigir o grupo vocal lá. E nesse evento, time, foi todo mundo da época, os famosinhos da época. Aí tava lá, dá até para falar o nome, o Baruch tava lá, por exemplo. E aí, aliás, ele ia, e o Baruch faltou. E aí me chamaram, falaram assim, Keb, você vai substituir o Baruch. Ô, louco! Beijo no homem. Eu falei, então tá bom. E tinham outros cantores também que eu fazia backing. Então tava todo mundo lá nesse evento. Então eu fiquei assim, ó, pipocando. Fazia backing pra fulano, você tá aí, vem aqui, canta com a gente. Pá. E fiquei ali pipocando. Cantou em todas as músicas, na verdade. Estourei no norte. E aí eu lembro que eu fiz o seguinte pensamento. Esqueci, menina, do negócio, do sentido da vida. Esqueci. Fiquei lá, pipocando lá, cantando, zoando com todo mundo. O sentido da vida era cantar, né? Aí, no último dia, que era o domingo, que o Baruch queria cantar de manhã, o Baruch não pôde ir. E aí me chamaram e falaram assim, Keb, você faz, então, a ministração de manhã? Eu falei, uma baita de uma responsa. E eu disse, eu faço. E aí eu fiz a ministração Achei de que manhã. você ia dizer não. Não, então, aí eu também, mas aí eu falei que sim. Eu também não. E foi Pela muito primeira louco. vez eu falei sim. E foi muito doido, porque depois que acabou essa ministração de manhã, time, a gente ia para um lugar, eu não sei se vocês conhecem, o nome do lugar é Estância Árvore da Vida. É um lugar incrível lá aqui em Sumaré, é uma concha, tem um formato... Não conheço, mas quero Um lugar conhecer. maravilhoso. A gente vai combinar um negócio. Bora. Depois aqui eu conto pra você. Que a gente vai estar lá o ano que vem. Vou. E aí eu fui para esse lugar, 10 mil pessoas do Brasil inteiro. E aí, gente, eu ministrei o louvor de manhã. Foi uma bênção, tal. O pessoal que tava com a banda lá me ajudou, tal. E aí acabou. Aí o que a gente faz? A gente sai do evento e aí eu falei assim, mano, agora eu vou fazer aquela panca artista. Vou aqui, ó. Rapaz. Ué. Aqui cumprimentando a galera. Então eu falei, já sei, vou ativar o modo artista, porque a galera ficava, pedia foto, tal. Mas aí, não sei o que rolou, e aí eu fui andando e a gente foi almoçar. E o lugar do almoço é uma estância, esse lugar. Então era mais lá embaixo, eu fui andando na fila, olhando para as pessoas e pensando assim, poxa vida, cara, eu tô aqui no meio de muita gente, o pessoal lá da minha igreja, que a minha igreja era um ovinho, gente, tinha poucas pessoas, e eu assim, ó, nossa, o pessoal da minha igreja não tem nem noção da onde eu tô. O que eu fiz aqui nesse lugar. Né? 10 mil pessoas. Spoilers. Aí, cara, peguei meu prato, fui andando. E naquele dia, eu sempre almoçava com muita gente pra gente poder brincar, dar risada. Crentes, né? Aí eu peguei meu pratinho, fui andando na fila, de repente eu vi um lugar lá, tinha uma mesa vazia. Como o pessoal tava arrumando lá as coisas do evento, eu sentei lá naquele lugar, sentei, time. E aí tava arrumando assim o prato e olhando pro lado, falando, poxa vida, muita gente, né? Muita gente aqui do Brasil inteiro, nossa. E eu comecei a falar comigo e de repente estava falando com Deus. E falei assim, realmente, né? Uau, muita gente aqui. Ninguém nem sabe esse lugar aqui, cara, que eu tô. Se eu for contar pra eles amanhã, eles não vão acreditar. Mas de nada vale ter isso aqui, porque essa glória não é minha. E aí eu ouvi, audível, a voz de Deus falando, Kleberson, a glória é minha. E sabe onde eu tava? Gente, parecia coisa de filme. Eu olhei assim no prato, quando eu me vi, eu tava na quadra. E tinha um quadro de basquete na minha frente.
Meu Deus, eu tô toda arrepiada. E ali eu chorei. Caraca. Eu só chorei. E só chorei. E entendi que nada que eu fizer é sobre mim. É sobre Deus. É sobre Ele. E quando o sussurro ali, ele não me chamou de Keb. Ele me chamou de Kleberson, que é o meu nome. E disse, Kleberson, a glória é minha. E eu tava naquela quadra, coberta, com um quadro de basquete na minha frente. Parecia que era um quadro, time. Igual o sonho. Parou. Uau. E aí, amiga, aí dali pra frente eu entendi que, assim, são processos. Deus falou comigo. E olha, eu tinha falado lá do sentido da vida, quem sou, onde estou, para onde vou. Então, quando Deus falou comigo sobre aquilo, eu entendi que, assim, tudo que eu fizer ou as coisas que eu faço, elas não dizem respeito a mim. Uhum. Elas não são para minha glória, elas são para a glória de Deus. E aí, desse período, eu tinha 21 anos nessa época, desse período para frente vem um outro processo. Porque esse dos nãos e dos sims, eles vão ficando mais aparentes, eles ficam muito na tua cara. E aí você tem que fazer escolhas segundo o que Deus quer. Só que a gente, como ser humano, a gente tem um outro lugar também. Porque você é uma atriz. E a gente se expõe. Sim. E aí chega uma hora que você não sabe se você está se expondo ou se você tem que se anular. Então, humildade não é anulação. E às vezes a gente acha que a gente tem que ser... Estamos todo mundo levando paulada aqui. A gente tem que ser anulado. Sabe? Uhum. A gente tem que ser humilde, mas a gente não pode se anular. E o que eu estava escolhendo depois desse tempo, time? Só me anular. Era por isso que eu dizia não. Onde era para dizer sim. Porque às vezes a gente tem medo. Mas se você se conhece, se você sabe quem você é em Deus, Deus ele vai te levar aos lugares altos. Ele te leva para cumprir um propósito, um chamado. Assim como ele fez com Gideão. Ele falando ali, o anjo apareceu para Gideão e falou assim para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão, tipo, quem? Com o que você tá falando? Não tem ninguém aqui, não. Não é eu não, né? Não, acho que você errou aí o lugar. Mas Deus vê em nós muito além do que a gente enxerga. Nossa. E se a gente abre os nossos olhos para enxergar com esse olhar de Deus, você vai sem medo. E sem medo de acharem que você está se achando. Que você está passando do ponto, entende? Uhum. Vai pro lugar que Deus reservou para você. Eu passei alguns anos ainda lutando com isso. Porque eu não sabia onde era anulação, onde era humildade. Para mim tudo virou não. Porque eu fiquei com medo dessa voz que falou comigo. Eu tive temor, mas eu tive tremor. Eu falei, meu Deus, não posso. Keb, vem gravar tal coisa aqui em tal lugar. Não vou. E é muito doido, time, que nesse mesmo tempo eu ouvia muitas conversas, que eram as microagressões, as conversas, seja de liderança ou de amigos próximos, que falavam, o Keb canta em tudo quanto é canto. Nossa, ele canta até em velório. E a gente ri, a gente dá risada. Uhum. Mas sabe aquela frase que fala assim, das brincadeiras saem as grandes verdades? Não tem isso? Então, às vezes, a gente tem que perceber isso. Do que você está se alimentando? Porque, às vezes, você está se alimentando de algo que é extremamente tóxico e está transformando o projeto de Deus num rascunho mal feito, no seu ponto de vista. E eu comecei a me anular, literalmente. Eu já falei... Aí eu comecei... Não é perder o prazer, sabe, time? É o que eu te falo, eu sempre servi na minha igreja. Uhum. Sempre ministrei o louvor lá. Mas as coisas que Deus tinha projetadas para o Kleberson, o Keb, eu abri mão. Porque eu tava achando que aí eu tava usurpando ali, sabe? Da presença da glória de Deus. Aí eu falei, não vou. Não é pra mim. Aí... Cadê? Eu quero essa história. Aí, eu tenho muitos amigos produtores, eu tenho muitos amigos, glória a Deus por isso, gente muito, muito de Deus também, o time. E aí eu fui na casa de um desses amigos que eu tava
estava evitando há muitos anos, muitos anos. Eu posso até falar o nome deles aqui, porque eles fazem parte desse projeto. É o Bruno Almeida e a Miriam Almeida. Eu estava vivendo um período muito difícil na minha vida, porque aí a minha mãe faleceu. Depois de 40 anos, meus pais se divorciaram. E foi de uma forma muito ruim, muito abrupta. Muita gente pode estar vivendo isso hoje, um tempo muito difícil na sua vida. E ali eu também me coloquei em questionamento, porque eu sou o cara que ministra a palavra de Deus e que fala, seja ela ministrada em pregação ou na canção. E eu me vi assim, time, numa sinuca, assim, de bico, naquele lugar que eu não tinha para onde correr. Como que eu vou cantar bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, se eu vi, assim, uma calamidade, se eu vivi na minha família. E aí, depois dessa separação, 7 meses depois, minha mãe faleceu. E a minha mãe era super jovem, então minha mãe faleceu com 57 anos. Muito nova. Aí, muito nova, e foi assim, literalmente mesmo, em coisa de 2 semanas. Ela foi fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, que é uma cirurgia super simples. Para quem já passou, sabe que a recuperação é de 2 a 3 dias, sai, recebe alta. Ela ficou 20 dias no hospital, ninguém descobriu o que ela tinha, e por fim, descobriu que ela tinha um câncer raro, que já estava em estado terminal. Que horror. E em todos os momentos, eu estava lá no hospital. Para as piores notícias, para as piores, eu estava lá no hospital. E foi um tempo muito, mas muito difícil mesmo. Eu saí, eu trabalhava no Morumbi e ela estava lá na Paulista. Então eu ia de metrô, eu ia caído assim no vagão, chorando. E aí teve gente que ainda tentava assim sabe assim, meio que me socorrer. Eu falava assim, Senhor, me ajuda a passar esse tempo aqui, Senhor. Me ajuda, me ensina o que eu tenho que aprender com esse tempo que eu estou vivendo. Porque eu queria crer que ela seria curada, mas eu sabia que lá no fundo não ia acontecer. E no dia que ela faleceu, aconteceu uma situação bem difícil assim, entre os meus irmãos e tal. E aí mudou e eu que ia. E aí, naquele dia, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, hoje. E foi muito... Eu fui numa direção, sabe? E aí, então, eu falei assim, cara, eu vou preparar uma playlist pra minha mãe, e ela já estava entubada, vou colocar no ouvido dela, e eu vou orar por ela e com ela aqui, mas liberando a minha mãe também, de toda a dor, de todo o peso, de toda a violência que ela viveu. E aí, gente, olha... Deus, ele presenteia a gente mesmo. Aí eu orei ali, tal, de madrugada. Aí, me sentei, pus o meu fone de ouvido. E aí, na época, tava passando aquele musical da Companhia NC, da Radassa. E aí, na frase, assim, que eles cantavam... Você tava ouvindo a música deles? Tava ouvindo um vídeo deles, né? Que eles tinham ido cantar num programa ao vivo. Programa de entrevista. E aí a frase até me bateu assim na hora, quando eles cantaram. Toda morte vencida gera vida. Mas terminou, time, o vida é vencida gera vida. Quando falou, toda morte vencida gera vida, o aparelho da minha mãe desligou. E eu senti uma presença, assim, de Deus ali. Que, sabe quando faz assim... encheu aquela UTI, que eu senti uma paz. E aí os médicos só entraram assim, porque deu mesmo, acabou, não reanimaram nada. E aí eu já sabia o que eu tinha que fazer, já tinha ligado, aí liguei para os meus irmãos, mas eu vi a mão de Deus ali. Uau! Porque Deus também opera até na morte. Sim. Nesse lugar, de saber que diante de uma situação de dor, Deus ainda é Deus. Ele ainda é soberano. Ele não mudou, ele não muda. E aquilo ali me marcou. E aí passou. Logo no mês seguinte veio a pandemia, veio o lockdown. Nossa!
E aí foi uma coisa em cima da outra. Aí, 5 meses depois, eu fui demitido da empresa, de onde eu trabalhei No 6 Morumbi? anos, do Morumbi, que era um lugar extremamente tóxico, era terrível trabalhar ali naquele lugar, era pesado. E aí eu tava assim, time, sem dinheiro, sem emprego, uma pandemia, no auge de uma pandemia. Minha mãe tinha acabado de falecer, todo mundo, ninguém podia se ver. Foi um negócio muito doido, muito doido. E aí Deus começou a falar comigo para eu tomar frente, posse daquilo que eu tinha que viver, dos meus projetos, das coisas que Deus tinha colocado em mim. E aí eu comecei a Toda morte revisitar. vencida gera É. vida, né? Começou a dar vida aos seus Foi. sonhos. E aí eu comecei, falei, deixa eu pegar meus projetos, espera aí. Porque como eu dava aula muito tempo atrás, eu comecei a pegar as músicas que eu tinha escrito, eu compus um monte de música, eu fazia músicas para a sala de aula. E algumas também dos meus devocionais, tal. Eu falei, cara, eu vou colocar isso em prática. Aí eu fui na casa desses meus amigos, do Bruno, que tem um estúdio, e da Miriam. O Bruno, ele tinha produzido há um tempo, naquele O tempo. Keb, só um minutinho. E aí eu fui já sabendo que ia tomar uma sapatada. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Porque qual foi o grande lance, time? Eu comecei, depois dessa história, né, que eu tive, desse encontro que Deus falou comigo ali, eu comecei só a me anular. E eu também comecei a aceitar. Eu vou falar uma coisa aqui que também às vezes as pessoas acham, não é que acham ruim, são os pensamentos, tá? A gente fala muito sobre estar num ambiente tóxico. Estar é uma decisão. A gente escolhe estar. Não são as pessoas que nos colocam nesse lugar. E eu escolhi estar num ambiente tóxico. E ambiente, gente, não é só lugar. São rodas, são amizades, são relacionamentos. É uma empresa. É onde... Então eu já tinha vivido isso lá atrás, né? Na empresa. Tava numa empresa que eu fiquei insistindo 6 anos com pessoas que estavam me drenando, literalmente, porque eu não queria dizer não. Então eu estava aceitando aquilo ali. E ministerialmente, falando de mim, a escolha do Keb, também, porque eu comecei a me anular, eu escolhi me anular. Então eu estava vivendo numa roda de muito juízo, muito julgamento. E aí a roda de juízo e julgamento é quando você está com amigos, com as pessoas que você gosta. E o assunto que está sendo colocado ali em pauta é sobre os outros e sobre as coisas que os outros fazem. E aí geralmente você está sempre ali, é ruim, né? Nossa, isso aqui fez ruim, hein? Nossa, atua ruim, né? Nossa, não é boa. Mais ou menos, meio frio. Você viu a qualidade daquele som ali, da fulana? Mais ou menos. Então eu estava me alimentando desse lugar, dessa roda. E aí, isso foi pesando demais para mim, time. Foi literalmente mesmo, foi me drenando de um jeito que eu não tinha força. E aí, quando eu fui nesse dia na casa do Bruno, para falar sobre as minhas músicas, sobre a produção da música, e eu já sabia que Deus tinha preparado aquele dia. Deus usou a vida da Miriam e só foi a seguinte frase: você não precisa carregar um fardo que não é seu. Você está carregando um fardo muito pesado de questões familiares, de questões ministeriais, de questões profissionais que não são tuas, mas porque você escolheu. E aí, caiu meus gente, braços agora. aí, time, eu entendi que a culpa era minha. É difícil, né? Você chegar, porque a gente no geral a gente faz isso mesmo. A gente fala que o outro é ruim, que o outro é mau, que o outro foi tirano, que o outro é tóxico, mas a gente nunca admite que nós nos permitimos. Então, talvez hoje, eu trago aqui uma reflexão pra gente. Da gente também perceber quando é hora da gente dizer basta e da gente se retirar desses lugares. Às vezes a gente está esperando um salvador, alguém para perceber que a gente está vivendo isso, quando na verdade é a gente mesmo que tem que usar os nossos pés e sair. Porque a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem, ou o varão, ou a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E lá mais à frente diz que a sua vida será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que tem as suas folhas, cujas folhas não caem, e cujas folhas servem de remédio para as nações. Sabe o que é? Eu costumo sempre dizer isso, gente. A diferença entre a vacina e o veneno é a dose. Às vezes a gente está num lugar tóxico. E se você está só bebendo demais disso, daí vai virar um veneno. Mas se você experimentou só um pouco, isso pode se tornar uma vacina para ajudar outras pessoas. Então a gente tem que saber, a gente tem que sair. E aí quando eu lembrei dessa passagem, Deus falou comigo ali, eu entendi que eu precisava também fazer uma escolha de não estar nessa roda, não estar nesse lugar de julgamento, porque eu me tornei estéril. Uma pessoa estéril é aquela que está sempre julgando tudo que os outros fazem. Você está sempre olhando e colocando defeito, mas você não está produzindo nada, você não está gerando nada. E eu lembro de coisas, gente, que eu sou meio nerdão também, tá? Tem uma árvore, um pinheiro, o pinheiro esse que tem os pinheiros, agora aproveitando que a gente está em época de Natal, percebe que à volta dele nada cresce. Porque as folhas que ele solta, ela solta uma enzima lá na terra que não permite que nada cresça ao redor. Só para ela crescer. Então a gente tem que perceber isso também. Quando a gente está falando demais, quando a gente está julgando demais, olha ao seu redor para ver se tem alguma coisa que está crescendo. Se não está nada gerando, se não tem nada florescendo, germinando, você precisa olhar para dentro de você e perceber, cara, eu estou me tornando essa pessoa amarga, essa pessoa estéril, essa pessoa que não está gerando nada. E aí você precisa fazer uma escolha de sair dessa roda. Às vezes é um lugar que você tem que sair, mas às vezes é só a roda. Não tem nada a ver com o lugar. Às vezes é só a roda. É só a escolha de com quem que você está compartilhando. E isso, no começo, parece ser muito doido. Mas eu fiz isso aí, time. Tá aqui no meio de um papo, aqui, tal. Começou uma conversa. De verdade, eu viro as costas e saio sem medo de ser feliz. Eu nem disfarço. Deixa eu pegar um negócio ali. Eu saio, vou ver outra coisa, tal. E aí eu comecei a fazer isso. E começaram a achar estranho mesmo. Até um dia que eu fui questionado sobre isso. Porque parecia que eu estava fugindo. E aí eu disse, é sobre isso aqui, ó. Porque tudo que a gente gera na conversa, na verdade, não traz vida, só traz morte. Uau. E aí, no período pós-pandemia, quando eu tinha zero dinheiro mesmo, eu saí de uma empresa boa, né, financeiramente. Eu só fiquei 1 mês sem trabalho. No mês seguinte, eu comecei a fazer freelancer para ganhar a metade. Só que como era pandemia, eu tinha que manter o convênio, era um convênio muito bom, do meu filho e da minha esposa, por conta, né, não tinha vacina ainda, foi aquele rolo todo. E ali eu comecei a produzir as músicas. Não me pergunta, não sei com que dinheiro. Aí grandes amigos apareceram. O que eu tenho que mencionar eles aqui é o Maxwell Gonçalves, o Kleber Batista, o Muriel Claro, depois o Jaime também. Eles são músicos excelentes, são amigos também, são aliança, né? A gente tem aliança. E aí o que aconteceu? Na época eu ia fazer só um vídeo pro Reels. Era só isso. E aí um amigo que também entrou, que era um filmmaker, Samuel, ele falou pra mim, Keb, pra ficar bom vocês precisam gravar no estúdio. Começou daqui, da bobeira. Tem que fazer no estúdio, só que na época da pandemia quase não tinha estúdio aberto. Aí eu achei um estúdio em São Bernardo e a gente começou a ensaiar. Só que o ensaio virou gravação e virou um EP. E o nome desse projeto se chama Amigos na Sala. Justamente fazendo uma alusão àquela passagem bíblica do paralítico que é levado a Jesus
por causa dos amigos. E eu conto sempre essa história, porque eu estava me sentindo daquele jeito, daquela forma. Eu me sentia um paralítico. Mas esses caras acreditaram em mim e me levaram para um lugar de possibilidade. E ali a gente gravou essas músicas. Cara, eu falei até para eles na época assim, time, eu falei assim, eu não sei onde isso aqui vai dar. Mas eu tô entendendo que é uma direção de Deus. E aí lancei algumas canções. Uma dessas canções, inclusive, ganhou um prêmio lá em Genebra. Uau! De melhor poema. Entrou para um livro chamado Salmos Modernos, que é a canção Incenso. E eu também só fui indo. Falei, cara, tem aqui um festival, um negócio, submete a música. Mandei, eu só descobri porque eu fui perguntar. Porque passou os meses lá, eu não sabia como que tinha sido, né, a premiação. E aí me falaram, parabéns, você ganhou em primeiro lugar, tal. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Então, assim, eu vi literalmente que não era algo sobre mim e fez todo o sentido daquela experiência que eu tinha tido lá atrás, porque não era pelo meu braço. E foi a época que eu entendi também. Eu falei com Deus, falei assim, Senhor, não é o meu braço isso aqui. Não é o dinheiro que vai fazer, porque eu poderia ter a melhor fase da minha vida, financeiramente falando. Eu poderia ter bancado, poderia ter chamado outras pessoas, feito e tal, mas foi assim no zero. Foi onde não tinha dinheiro. E dali, time, eu comecei também a entender, também como Jó, que a Bíblia fala, né? Que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Uau! E não é assim a nossa vida. Então, todas as vezes quando eu faço algo, e não é porque é uma troca, e não é porque isso daqui é uma regra, mas eu entendo que todas as vezes que eu estou servindo alguém, ou que eu estou gastando meu tempo para abençoar a vida de alguém, Deus, ele tá me dando uma outra direção, ele também tá me levando para um outro lugar. Sim. E ele também tá me adestrando para outras coisas que estão vindo, né? Sim. Eu não sei nem se você vai perguntar, mas, por exemplo, eu tenho uma garota lá na nossa igreja que sempre escreveu muito bem. Sim, essa história é linda, conta. O nome dela é Rebeca Barbosa. E nesse período também da pandemia, ela passou por situações muito difíceis, mas ela sempre escreveu bem. E aí, num dia, numa pregação, eu virei para ela e falei assim, Rebeca, o que precisa para viabilizar o teu livro? E aí, gente, a gente sabe, né, que dinheiro sempre, né? Mas dinheiro temos? Não. E aí eu fiz uma reunião com a Rebeca e falei assim, cara, você quer saber? Eu vou me virar aqui nos 30, eu vou fazer essa diagramação, eu vou montar esse livro para ela. E a gente começou a fazer algumas reuniões, fiz umas reuniões com a Rebeca, a gente fez pesquisa de tudo, de capa, de tipo de papel, de tipo de letra, tal, tudo. E aí um dia eu e minha esposa chegamos lá na igreja, chamamos a Rebeca e a mãe dela lá numa salinha e a gente entregou um exemplar para ela. E ali a gente entendeu que seria sim possível. No resumo da história, a gente também não sabe, a gente só tá vivendo, sabe, time? Mas a Rebeca, a gente conseguiu fazer o lançamento do livro dela, ela sem dinheiro, a gente fez pré-venda do livro, a gente conseguiu mais do que o que a gente esperava, lançou o livro, ela tá aí, acho que tá indo para a 3ª edição do livro dela, é um livro incrível, se chama Mergulho Sem Fim. Mas nesse tempo, enquanto eu fazia o livro da Rebeca, Deus também foi me direcionando. Porque eu não sabia, gente, de verdade. Eu fiz tudo no Canva, tá? O livro inteiro. E aí eu falei, cara, então eu também posso fazer o meu livro, como eu dou aula de técnica vocal. Na época, né, eu dava aula. Eu falei assim, acho que é isso. Eu vou fazer um livro que seja interativo, que as pessoas possam acessar alguma plataforma e tudo mais. E ali, num tempo recorde, eu fiz o meu livro também. Então, eu vou aprendendo coisas. Que ano foi isso? Foi agora, o ano passado. 2024? Foi 2024, ó. Tá aqui, cadê? Canto em Canto, mentoria vocal. É um livro... Você dá aula até hoje? Eu dou aula até hoje, só que o que eu comecei a fazer? Esse aqui é para você. Eu quero. Como fisicamente a gente não pode estar mais, né, o tempo todo, eu consegui montar uma plataforma. Então é uma plataforma online e também tem um livro. Então quem quiser fazer aula pela plataforma,
consegue, ou pelo livro, você tem acesso aí aos QR Codes, aos assuntos, e você vai para uma plataforma de streaming para ouvir. Não, mentira. Bem bacana. Ai, que legal, Kevin, eu vou fazer. Pra gente que não sabe ajuda a cantar gente. também. Com certeza, sobretudo isso. Por que chama Canto em Canto? Porque é justamente isso. A gente não tem tempo, a gente, né, às vezes não tem lugar. Foi assim que eu aprendi também, time. Quando eu estudei, eu não cantava na minha casa. Eu não tinha lugar para Já quero cantar. fazer, Então fazia gente. na rua, dentro do ônibus, no metrô. O tempo que eu tinha ali era o tempo que eu conseguia para fazer os exercícios e assim eu fui me desenvolvendo. Caraca, você fala até de inalação. Não, peraí. Impostação. São os aparelhos aí, né? Os É, exercitadores, olha. Que legal. Que hoje a gente usa bastante, né? Um shake, Eu usa uso um esse aqui Maxvox. na fono, esse aqui, ó, o footer. É, o Flutter. Eu tenho um ali, mas eu não gosto muito de andar com ele, porque senão vão pensar que é um cachimbo de crack. Parece que é um cachimbo, né? É, esse é bem bom. Tem o Flutter, tem o Shaker, né? Tem o Respiron, o Laxbox. Tem... Não, eu vou começar amanhã já a ler isso aqui, hoje mesmo. Eu vi o mergulho. Eu quero também. Ô, Rebeca, vem aqui no Time Cast. Correr, vamos já marcar aí, Já tá? vamos marcar. Eu quero receber a Rebeca aqui. Mas, Keb, onde é que as pessoas podem comprar teu livro? Então, eu tenho lá no meu perfil no Instagram, tem um link lá da cantoencanto.com.br. Você consegue acessar para comprar o livro ou para comprar a mentoria inteira, que é esse passo a passo. O livro é muito útil porque para quem já canta ou para quem já tem alguma noção. Então tem os QR Codes que já vão para os exercícios ou para o texto Que comentado. legal. E a plataforma já é mais extensa, né? Com os exercícios, você submete os exercícios, eu Amei, reviso, a gente Kelly. marca uns dias lá. Isso aqui também é tempo porque tem que ter um caderninho pra gente anotar algumas coisas, né, amiguinha? Aí é em branco. Pra você pôr aí os seus pensamentos ou algumas ideias Os que você exercícios. tiver. É isso aí. Amei, gente. Olha que lindo. Meu Deus. Keb, que top. E essa sua mentoria que você tem no seu Instagram pode ser uma pessoa do zero. Pode ser do zero. Então, ele é formatado justamente para isso. Para quem já canta, a pessoa consegue pular, né, algumas matérias, ou então ela revisita ali só por uma questão mesmo de ter um passo a passo. Mas Sim. para quem é do zero, para quem tem alguma ideia de afinação, ou não muito, ou não consegue segurar a afinação, também consegue fazer tranquilamente. E eu falo, gente, tem gente que fala assim, todo mundo pode cantar? É verdade mesmo, todo mundo pode cantar, porque é treino. Da mesma forma que a gente tem, às vezes, preguiça de ir para academia, a gente também tem preguiça de ouvir e exercitar, Sim, né, o o ouvido. ouvido e também a prega vocal, porque é isso, é um composto, né? É ouvido e musculatura. Então, você treina a musculatura e o ouvido é esse filtro que vai entrando. A menos que a pessoa seja... Ô, Kevin, você tem. A gente tem alguma música do Kevin pra ouvir aí? Produção? Eu quero tem? ver. E tem, eu acho que tem, hein, Kevin? O quê? Minha herança? Sei lá. É que Eita. esse aí. Nossa, tem uma história sobre essa música, hein? Conta. Tem uma história muito boa. Lembra que eu falei que tudo eu fiz na pandemia. E na pandemia eu descobri que eu tive uma paresia vocal. Que isso? Uma paresia vocal é quando são duas pregas, né? Duas pregas vocais que se movimentam, que vibram entre si e geram o som. Uma delas não se movimenta. Então, tecnicamente, eu não poderia cantar. Nossa. E é isso. Então, assim, foi o período de zero dinheiro, de zero saúde também, porque eu também tive Covid, duas situações, e eu tive essa paresia. Então, a paresia, ela não me possibilitaria cantar. Então, tem até uma quebra nessa música que eu falei para os caras, vamos deixar o menos processado possível e o mais real possível, porque esse é o Keb. Eu não vou mostrar. E veio também dessa construção, né, time do passado, porque era isso. Todo mundo, e essa roda que eu vivi era uma roda de muito julgamento. Então, assim, tem que ser tudo muito perfeito. Tem que ser a afinação em cima, a voz em cima, tal. Então, isso, de certa forma, destrói a pessoa ou o artista que, de repente, está começando. Então, a gente não pode desprezar os começos. Sim. Os pequenos começos. Então, cara, se você... Eu falo mais aqui da parte de canto, tá, gente? Mas se você canta razoável,
Você pode não ser bom hoje, mas comece hoje. Você precisa trilhar. A gente está muito exposto, né, time? As redes sociais, elas estão mostrando muita coisa ultraprocessada. Tá tão muito ultraprocessado que já tá indo pro IA. É. A gente já tá consumindo música produzida por IA que supostamente é zero defeitos. Até É zero atuação, já estão defeitos. criando atores na IA, gente. Pelo amor de Exatamente. Deus. Você percebe? Então, por quê? É como se houvesse uma busca incessante pela perfeição, mas ao mesmo tempo, muita gente quer o que é real, Uhum, o que é, né, verossímil, o que tem verdade. sim. E aí, para onde a gente vai? Para o que é a gente, né, de verdade aqui com os defeitos, Sim. né? Não é 100%, mas é sobre isso. Sim. Então, nesse projeto que eu gravei, eu fiz com eu fiz 3 com os amigos, com esses amigos que eu comentei, que é um EP. Depois eu fiz o Minha Herança e o outro que se chama Mais Que Tudo. Essas canções foram feitas nessa época que eu dava aula. Então, essa música Minha Herança, ela fala pra gente não se acomodar com o que é bom. Uau. Mas não é o bom no nível falando ali do que e viu Deus que era bom, não. Esse daí foi uma pregação que eu ouvi há muitos anos atrás, quando Abraão deu a herança para Isaac. E é muito forte porque nessa passagem lá em Gênesis diz que Abraão despediu as suas concubinas e deu presentes para as suas concubinas. Mas para Isaac deu a herança. E aí, gente, é forte porque talvez hoje a gente seja como concubinas, que a gente só quer presentes. A gente só quer aquilo que agora tá bom, né? O que momentaneamente vai nos suprir. Mas Deus tem uma herança que não tem fim para nós. Então você Amém. prefere se conformar com o que é bom, com o que é vão, sendo que a herança vem de Deus. Nós não fomos chamados como concubinas, mas nós fomos chamados como filhos e filhas. Uau. E filhos e filhas têm a herança. Muito bom. E qual que é a nossa herança, gente? Se não é um dia que ele vai chamar a gente pelo nosso nome e dizer: vinde benditos do meu filho, de meu pai. Né? Vamos ouvir então, gente. Meu Deus, esse é o Keb. Bora colocar aí a música. Você gravou isso na pandemia? Foi na pandemia. Essa aqui foi direção do meu amigo Ed Nunes também. Não vou me conformar com aquilo que E esse dia foi tão especial porque eu reencontrei mais 3 pessoas que eu conhecia de quando eles eram crianças. E a gente começou a conversar lá, eram pessoas que tinham parado de ir na igreja. E o lance não é sobre não ir na igreja, é parar de servir a Jesus. que um dia se cumprirá. Uau. Não vou me conformar com aquilo Tava com os dreads ali tão bom. Ainda tá aqui, ó, no formato pros dreads. melhor. Herança que vem das tuas mãos e me faz crer que posso confiar na promessa que um dia se cumprirá. O céu se abrir e Cristo meu nome irá chamar. Não haverá mais morte, toda lágrima dos olhos enxugará. Essa é minha herança. E aí eu falei pra eles assim, eu falei assim, cara, vamos deixar como tiver, porque se a gente for começar a processar muito a música, não vai ser eu. Então deixa como tiver, beleza, beleza. E aí
porque eu também tava saindo de um lugar de conforto, time. Era aquela coisa assim, ó. Se vão me julgar, eu sei que vão me julgar. Mas, meu, eu tenho que sair desse lugar de medo do julgamento. E aí, beleza, fiz essa, fiz uma outra também com ele, que, tecnicamente, se a gente for falar, não era o melhor. Mas eu falei assim, mas é o que eu tenho hoje aqui, Senhor, pra te oferecer. Tem uma outra música que também se chama Mais Que Tudo. Essa, inclusive, que era a que eu menos, sei lá, achei que fosse ter mais projeção, é uma das que o pessoal mais gosta de ouvir. Porque fala justamente sobre isso. Eu falo, eu posso cantar quantas vezes eu tentar, eu posso gritar e não te alcançar, mas há um coração quebrantado e contrito jamais desprezarás, que é o que Salmos diz, que é um coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. Então você pode ter o talento, você pode ter a voz, você pode ter a técnica, mas se você não tiver um coração contrito e quebrantado, você não alcança a Deus. E aí eu gravei essa daí também, mas são músicas, o time, de 25 anos atrás. Que você escreveu? Aham. Há 25 anos 25 atrás? anos atrás. Gente, eu amei. E daí você foi gravar agora? Desse tempo pra cá. Então, assim, eu tô soltando agora todas essas músicas, estou fazendo outras também. Aí tem uma outra, fazendo Tem justamente... alguma aí, spoiler pra nós? Tem. A gente gosta de spoiler aqui. Tem uma que se chama Um José. E essa música ela é muito especial porque justamente ela traz esse lugar para as pessoas que estão vivendo esse lugar de anulação. Uau. Então, eu posso até cantar aqui, se você quiser, eu canto um pedacinho. Spoiler. Aqui, Aqui, ó. Os exercícios que estão aqui no livro, gente. Ali, fazendo ó, tudo errado. Fazendo tudo ao vivo aqui agora pra gente no TimeCast. Meu filho provavelmente vai cantar também. E foi o meu seu filho canta super bem. E o Pedro É o meio que Pedro, me né? ajudou a fazer ali uma parte da melodia da música. Uau. O pedaço dela, ela fala assim, ó. Agora não tá sem visão, ainda não é seu tempo. Segure então, espera até chegar o seu momento. Tive que parar para pensar se tudo aquilo que eu ouvi era mesmo pra me ajudar ou uma forma de inibir. Anulação, controle não, preocupação sincera, sonhos cativos e na mão de quem ditava as regras. Era um José cheio de sonhos que se viu em um buraco, tendo sua vida suprimida, rejeitada pelos seus próprios laços. Oh, oh, oh. Um José. Não posso falar o resto. Ou seja, é uma música que... Não é uma música pra se cantar na igreja, né, gente? É uma música pra trazer uma reflexão de quem tá vivendo muito tempo... Ô, Keb, aquela, você nunca pensou em fazer um musical? Então, musical. vamos para a parte de musicais. Eu recentemente participei de um agora, que se chama Natal na Quebrada. Uhum. E vai virar uma série chamada Luz na Quebrada. Eu, na igreja, né, time, a vida inteira eu já fiz dentro do contexto da igreja, mas como lá a gente, o nosso pastor Samuel Odierna, que é meu cunhado também, ele é líder do Ministério de Música e Artes no estado de São Paulo. Então, da Igreja Quadrangular. Então, a gente acaba indo, dando workshops e fazendo algumas apresentações, alguns especiais, né, durante essas apresentações. Recentemente, eu fiz um teste e eu fui até a terceira fase lá da companhia NC, do musical Filho Pródigo. Que legal! E aí, enfim, depois não deu certo, eu falei, glória a Deus também, porque tava puxado demais. Ia ser bem, bem puxado. É bem puxado. Mas é uma área que eu gosto e falo pra você, também é uma área que eu tô retomando agora. Uhum. Justamente por conta disso, desse tempo de muita anulação ou de dizer não, eu acabei
deixando, por exemplo, a questão de atuação Sim. ou de musicais. Então é aquilo. Às vezes a gente acha que fazer aqui dentro da minha área de conforto, eu tô obedecendo. Mas se Deus tem para você um projeto que vai além dessas 4 paredes, entenda e vá. Uhum. E não se permita mesmo. De repente, o seu não é humildade. E não é obediência. Pode ser anulação. E pra gente ir finalizando, Keb, eu quero saber que tipo de legado, que tipo de herança você quer deixar com a sua arte. Eu quero deixar um legado de serviço. E não ser visto. Eu prefiro servir do que ser visto. Então, time, o que eu puder fazer para viabilizar o sonho, o projeto, a história de alguém, eu sou essa pessoa. E quando a gente parece papo bobo, mas quando a gente tem filhos, a gente percebe que eles vão se tornar, ou o seu filho, ele vai ser a melhor ou a pior versão de você, dependendo do que você oferece para ele. E o meu filho, ele tem esse caminho, né? Ele precisa ver na gente, sem a gente precisar contar do quanto a gente ama, do quanto a gente serve as pessoas, independente de horário, independente de plataforma, independente de luz, independente de aparatos, entende? Então é sobre servir. Eu nasci para isso. O meu propósito de vida é servir. Se vão lembrar o meu nome, não é o meu nome que precisa ser lembrado. Uau. É o nome de Jesus, sabe? E é o que eu lembro todas as vezes lá daquele sonho que eu tive. A glória não é minha, é de Deus. E a gente está vivendo um tempo que às vezes muita gente está se preocupando porque tem medo de realmente de ser esquecido ou talvez de ser não aceito, né? Mas para mim, time, se eu tô servindo, eu estou aqui hoje aqui com vocês e eu tô de alguma forma, se a minha história ou se trechos da minha história tocou o coração de vocês ou trouxe uma semente que vá frutificar, porque esse também é um grande legado, sabe? Servir é o que a Bíblia fala, é uma grande seara. Você está plantando coisas aqui, e foi o que eu aprendi também naquela época da pandemia, através de um amigo. Eu tive grandes amigos, tá? Que foram semeando em mim. E tem sementes que elas vão germinar e elas vão dar frutos que você vai conseguir enxergar. E outros você não vai enxergar, que são os frutos da eternidade. Então, eu gosto muito dessa colocação, né? Eu tenho frutos, que eu vou enxergar nas pessoas e quem eu ajudei, glória a Deus. Mas vão ter histórias, vão ter famílias, vão ter ministérios que vão ser alcançados pela arte que eu produzi, ou pelas músicas que eu compus, ou por algo que eu viabilizei, que não teve luz, que não teve essa plataforma, mas que vai ser um canal de bênçãos para outras pessoas, para outras famílias, para ministérios. Eu acho que isso é o que nos move, que tem que nos mover, é o serviço. Então eu sou muito grato. Sou grato por estar aqui, por te conhecer, por conhecer a galera, por saber que, independente das histórias que a gente tenha, o que nos conecta sempre é Jesus. Uau. Então Jesus é que conecta a gente aqui. Ô, Keb, e tem uma coisa que eu esqueci até de falar, e agora você falou de plataforma. Você escreve devocional para aquele aplicativo? Eu sou parceiro da YouVersion. Que massa! Eu vou procurar. Aí pergunta pra mim, como? Não sei. Não sei. Como que você faz isso? Você escreve devocional para Sim. aquele aplicativo que todo mundo tem, que é o Bible, né? Que é a Bíblia. Isso. Que legal! Também veio desse período, time. Eu não sei, só sei que foi assim. Eu entrei lá numa mentoria que era gratuita e aí me chamaram e perguntaram se eu queria ser parceiro. Eu falei, ok, vamos lá. Eu escrevo lá para a YouVersion, a gente tem algumas reuniões, né, que são às vezes mensais,
às vezes bi ou trimestrais. E eu tive, inclusive, alguns dos meus planos que tiveram lá um destaque. Esse mês, inclusive, eu tenho um dos meus planos que são destaque de lá da plataforma. Obrigado, Deus. Mas é pela misericórdia mesmo, de Qual verdade. que é o nome, assim, desse plano que tá em destaque, então, por exemplo? lá tem... Eu acho que eles colocaram Reset. Reset. Recomeçando a vida com Jesus. Uau, que lindo. Fala um pouco, não sobre o novo convertido, mas sobre aquele que já conhece, mas que às vezes teve aí mudanças, né? Seja de lugar, seja de região, às vezes mesmo de uma denominação para outra, enfim, mas que recomeçar com Jesus é sempre a melhor opção. Uau. Keb, agora pra finalizar mesmo, a gente tem um bate-bola aqui com o time Cruz, que eu vou fazer umas perguntas e você tem que responder. Tipo, pergunta e Meu responde. Tá preparado? Vamos lá, vai. Ó, vou falar luz, você fala câmera, ação, eu faço a primeira pergunta, tá bom? Luz, Câmera. ação. Uma canção que te representa. Grande é o Senhor. É sua? Não, essa daí é aquela versão do Ademar de Campos, pastor. Sim. Um artista que te inspira. Pode ser brasileiro? Qualquer um. Um artista que me inspira. Eu gosto do Asaf Borba, do pastor Asaf Borba, do pastor Ademar. Das antigas, né, Brasil? Um estilo musical que você gosta. Música popular brasileira. Ó, MPB Brasil. Um instrumento favorito. Eu gosto de teclado. Acho que é o que me salva nas composições também. O momento que você olhou e falou assim, eu nasci pra isso. O momento que quando eu tinha 5 anos e eu cantei lá na pré-escola. A música do Coelhinho Bossa Nova. Um mico musical que você passou inesquecível. Sempre, todos os dias, Brasil. Qual? Tem um ótimo. Conta. Que eu cantei por muitos anos com uma cantora chamada Priscila Angel, que era da banda Kadosh, e tinha um solo. É assim, gente, era um solo que cada um tinha que fazer e eu sempre errava, eu já sabia. Então, todas as vezes que eu saía com ela, eu já sabia que ia errar naquele solo. Então, acho que esse foi o maior mico. É? Só que não era um, eram vários. Então, eu nunca acertava aquelas notas lá. Mas ela tinha dó de mim, eu acho. Obrigado, Pri. Uma mania de artista que você tem. Uma mania de artista que eu tenho? Cara, eu acho que eu tenho um lance de palco, sabe? Assim, de pé. Uhum. Eu tô sempre assim, ó, pé direito pra frente, numa postura meio que de ataque, assim. Eu nunca tô com os pés, os dois juntos. Tô sempre com um da direita na frente e outro pra trás. Eu sempre tô aqui, ó. Caraca. Assim. Inclusive aqui, ó, sentado. Eu tô aqui, ó. Sempre na posição de ataque. É uma posição, assim, se precisar correr, a gente corre. Se precisar cantar, a gente corre. Se precisar... Tô sempre pronto. É. Um hábito criativo estranho. Criativo estranho? Sei lá, pra compor. Eu tenho vários. Vai, conta, conta. Todas as minhas composições eu faço... Aliás, os meus devocionais, criação, composição, é assim, eu tô limpando a casa, que eu sou pai de família também, né? Eu trabalho em casa, então assim, é sempre lavando louça. E assim, você quer... O meu maior dia de concentração para essas coisas é nesse lugar, no serviço. Eu tenho que lavar uma casa, eu tenho que lavar uma louça, arrumar uma gaveta bem bagunçada, é nesse lugar aí. Sério? Sério. Amei. Um versículo bíblico. É de 2 Pedro. Posso até errar, mas que eu tô com uma outra coisa aqui na cabeça, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau. Um projeto dos sonhos. Eu tô começando a sonhar de novo, time. Então eu me recordo de sonhos que eu tinha perdido e eles estão voltando. Então eu sempre gostei do ambiente escolar.
E eu creio que Deus vai me levar para esse lugar de ter uma escola ou de organizar um espaço social mesmo para ensinar crianças, para dar aula, e não para eu dar aula, porque eu entendo que também as estações vão passando, mas eu vejo esse lugar. É um lugar que eu sempre gostei, o ambiente de escola, porque traz entendimento, conhecimento e respeito também. Uma canção sua que mais te emociona? Eu gosto da Incenso. Incenso? É. Tem no YouTube? Tem. Procurem aí, galera, depois a gente põe. Não tem o vídeo, mas tem ela cantada lá. Um É bem aprendizado da história, assim, que você teve com seus pais, sei lá. boa. Um aprendizado da história. Então, tem o bom e tem o ruim. Eu vou falar só do bom. Tem o ruim também. Mas é bom, gente. Eu acho que o aprendizado da história dos meus pais, uma coisa muito boa é você buscar onde não tem. Onde tem o zero, você fazer alguma coisa. Eu me lembro de cenas da minha mãe quando a gente era muito pequeno, que a gente realmente era muito pobre mesmo, e a minha mãe, ela pegava lá o pé de mamona e transformava em brinquedo. Então, essa coisa da criatividade, de criar coisas a partir do nada. Então, eu gosto muito disso. Uau. Uma palavra que define sua arte hoje. Eu acho que tem tudo a ver com a mesma palavra lá que eu disse, é serviço. Eu hoje vejo que o que eu faço, ela não... As coisas que eu faço, né, time, elas não me definem, mas elas são uma ferramenta. Então, hoje, eu entendo que o Keb, ele não é um cantor. E isso foi uma das coisas que me pegou nesse período da pandemia, que eu entendi que eu não era um cantor. E aí o pessoal fala, tá de bobeira, mas é verdade, gente. A gente usa a música como uma ferramenta, como um instrumento de comunicação. Então eu gosto mais da... Aqui, ó, pode ser essa aqui, ó. Isso, pode ser isso aí. Então eu acho que eu aproveito muito a arte como um instrumento de comunicação. Uau. Seja ela música, canto, interpretação, desenho, ilustração. Um lugar onde você cria melhor. Onde eu crio melhor? Aí no meio da limpeza. Em casa mesmo, gente, limpando a casa. Vocês acharam que ia ser, numa ilha... Não, é no meio da limpeza, no meio da organização. Uau. É no meio da organização. Se tem coisa bagunçada lá, uma gaveta bagunçada, não sei quem é assim. Eu sei que Deus quer falar comigo ali. Aí eu vou lá, vou arrumar e aí eu começo a conversar com Deus e as coisas, sabe assim, vão se encaixando. É isso aí. Agora, Kevin, eu queria que você deixasse um conselho pra quem quer viver da música ou para o pessoal que assistiu esse episódio até aqui, até agora. Se você... Um conselho, uma frase, alguma coisa, alguma mensagem que tá aí dentro do seu coração. Você pode olhar pra essa câmera e falar que a câmera é toda sua. Meu amigo... Será será? Que a equipe tá aqui, ó. Meu Será Deus. que ele ainda tem mais um conselho pra dar, gente? Depois Olha, de todos esses? Eu vou dar conselhos pra você que é novo e pra você que é maduro. Porque pra você que é novo, você não viveu muitas coisas ainda, mas não despreze esses primeiros começos. Todo mundo fala sobre acreditar, sobre insistir, só que você dessa geração, você vive um tempo que ele não tá no 2 vezes, ele tá no 4. Então tudo acontece muito rápido e às vezes você acha que você não tá conseguindo acompanhar. Mas olha para dentro de você e você precisa descobrir em Deus quem você é. Com seus defeitos mesmo, com as suas falhas, com a tua pouca experiência, mas permita que Deus fale com você quem você é nele. Esse é o meu grande conselho para você que quer viver da arte. Porque você olha para um lado, tem uma pessoa fazendo uma dança. Você olha para o outro lado, tem uma pessoa que tem um celular de última geração que você não tem. E aí você está olhando muito para as coisas. E Deus, ele não foca nas coisas, ele foca em pessoas. Então, com aquilo que você tem hoje, faça. Faça o melhor que você puder, mas faça. Independente de você ter apoio ou não. Porque a gente às vezes está esperando muito nesse lugar. E para você, da geração 40, 50, 60 a mais, que estiver assistindo aqui,
Eu te encorajo hoje a olhar para dentro de você e se permitir sonhar, se permitir novamente enxergar os projetos que Deus tinha colocado em você lá atrás. Sabe por quê? Porque hoje você pode achar que você não tem mais tempo, mas eu posso afirmar aqui que você construiu uma maturidade e que de repente você tem até dinheiro, inclusive, para fazer algumas coisas. Então, repense e rememore as coisas que você tinha vontade de fazer e busque em Deus energia, força, porque a Bíblia também fala que os jovens se cansarão, correrão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e correrão, não se fatigarão, e eles vão subir com asas como águia. Então, para você que hoje precisa de um renovo de Deus em todas as áreas aí da sua vida, mas sobretudo nas artes, coloque em prática hoje. Permita abrir essa caixa aí empoeirada de projetos. Você que desenhava, que tem lá uma pasta cheia de desenhos, tira essa pasta desse lugar aí e comece a repensar, comece a buscar em Deus outras ferramentas para transformar isso. Usa a tecnologia hoje em benefício das coisas que você já fez lá atrás, que você acha que não dá para correr mais atrás. A tecnologia, ela pode ser uma boa ferramenta para você. E se você não sabe utilizá-la, também peça a Deus que Ele coloque pessoas que possam viabilizar os teus projetos, porque ainda há tempo. Uau! Com vocês, Kevin Nogueira! Kevin, pra você não esquecer desse dia, a gente... Não é só eu que vou receber presente hoje. Você também vai receber um presente. Desse dia, pra você não esquecer da gente, do time Cash, você levar um pedacinho de nós com você. Foi uma honra te receber aqui. Eita, pode abrir? Pode abrir. Não, primeiro que tem coisas escritas aqui, viu, Brasil? Tem. Deixa aqui. Tem coisas escritas. Uau, daqueles que quebram, que a gente não sabe nem o que é. Isso aqui é demais, hein? É isso que eu tô pensando mesmo? É, uma caixinha de promessas. Eu já vou tirar logo uma mensagem Já aqui tira. agora pra gente. Vamos lá. Daquele que só enxerga sem óculos. Ixi. Que é? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É Deus ou não é Deus? Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo? Isso aqui é um tempo, isso aqui é uma marca, tá, time? Uau. Pra muita gente aí que tá achando que já passou o tempo. Mas esse tempo é agora. Então creia nisso mesmo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Amém. Poderoso. Combinamos? Não. Combinamos, Não. Brasil? Não. Meu Deus, Kevin. Choquei. Obrigado, Senhor. Choquei. Obrigado, Senhor. Posso abrir esse também? Claro, pode abrir. Eita, quer ver que é uma coisa que eu sei que... Eita! Eita em cima de eita, Brasil. Eu já bem de olho nessa aqui. Eu falei, ih, já bem vou levar, hein? Vou levar. Agora você ganhou a sua caneca pra você levar pra Muito casa. obrigado, gente. Obrigado Kevin, de foi um verdade. prazer enorme te receber, Prazer é conhecer meu. um pouquinho da sua história. Pena que tem algumas coisas aqui que... A gente vai contar num próximo podcast aí, depois de liberação de direitos autorais. Mas eu queria que você deixasse suas redes sociais, onde que o pessoal pode ouvir suas músicas, onde eles podem te seguir, como que eles podem adquirir sua mentoria, seu livro, todas essas coisas maravilhosas. Gente, que você ó, falou. as redes sociais, tudo Keb Nogueira com K, K-E-B-Y, Keb Nogueira lá no Instagram, Facebook também, YouTube Keb Nogueira Oficial, então em todas, né, TikTok, tudo com o mesmo nome, Keb Nogueira. O meu material, né, Canto em Canto, tem uma página, mas você pode buscar tudo direto lá no meu perfil, que tem lá no meu Linktree ali no comecinho, ó, na minha bio, e aí qualquer pergunta, qualquer dúvida que também vocês tiverem a respeito do livro ou da mentoria, manda lá que eu respondo rápido, tem meu WhatsApp lá, tem tudo. Deus abençoe, é isso aí. Ai, obrigada, Kevin. E se você que gostou desse episódio,
curte, comenta, compartilha. Compartilha com seus amigos, com os amigos que querem cantar, com os amigos que não querem cantar, com os amigos que precisam ouvir a história do Keb, porque hoje foi eita atrás de eita aqui, né? Hoje foi paulada atrás de paulada. Então compartilha com seus amigos, que isso ajuda também essa mensagem ir pra mais longe. E muito obrigada a você que esteve mais uma vez aqui no episódio com a gente, no TimeCast. E eu queria também mandar um beijo pra Reinvent, que fez tudo isso aqui acontecer. Eles são incríveis, I love you so much. E até o próximo episódio, pessoal. Beijos!